Olá, irmãos, graça e paz aí do nosso canal PR.Aldemiro. Estamos aqui no monte mais uma vez para a ministração de uma palavra que Deus tem revelado ao nosso coração. Amém, Jesus? Tenho certeza que vai valer a pena você assistir, compartilhar, deixar seu comentário, porque não estamos aqui brincando, estamos aqui orando e buscando de Deus. Ontem Deus deu para nós uma palavra fortíssima, esperando a resposta de Deus. Quantos estão esperando, né? Mas hoje, assim que eu terminei de ministrar uma palavra ontem, aqui no canal, Deus me deu uma revelação, né? Orando errado para dar certo. Como que funciona isso, pastor? Orando errado para dar certo. Às vezes, mas ao longo dos tempos, nós temos percebido isso em nossas vidas, orando errado para dar certo. Mas funciona, pastor? Amados, lógico que não. Lógico que não. Quando nós não entendemos qual é o propósito da oração, nós vamos orar, vamos receber muitas coisas, mas não vamos receber aquilo que proporciona a oração, aquilo que foi prometido através da oração. Está entendendo? Então, como fazer? O que eu quero dizer para você? Olha o que diz Tiago, capítulo 5, versículo 16, parte final. Olha o que diz, olha que riqueza que tem na palavra. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Nunca teve multidão orando. Já teve multidão murmurando, multidão questionando, mas êxito em multidões de pessoas orando é pouco, é raro. Jesus não teve isso. Ele tinha 12 discípulos e a maioria ia dormir quando eles iam orar, né? Orar no aperto não é oração, amado. Isso é um clamor, né, que está fazendo. Mas orar, a vida de oração é diferente. Beleza. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, mas quando você volta para Tiago 4,3, você vai encontrar um outro texto que confronta esse, dizendo o seguinte: pedis e não recebeis porque pedis mal. Meu Deus, mas como que eu vou fazer, pastor? E aí quando você vai lá para Filipenses 4,6, você vai encontrar um outro confronto na própria palavra que diz assim, olha, que as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus. E aí, como vamos fazer? Se nós não buscar o entendimento na palavra de Deus, para que realmente obtemos êxito em nossas orações e não nos fracassamos. Eu estou falando, eu oro neste monte aqui desde 2003. Há 23 anos atrás eu comecei a orar neste monte. E já pensei em desistir um monte de vez. Já pensei em parar um monte de vez. Já fui impulsionado a parar um monte de vez. Como contei ontem, uma parte do meu testemunho, que eu já vim para aqui orar com vontade de comer, com vontade de almoçar. Já vim para aqui orar passando dificuldades e mais dificuldades. Muitos nessas horas desistem. Mas vamos ao que diz. Orando errado para dar certo. Tenta consertar. Tenta acertar a oração. Está entendendo? Vamos até o final que você vai entender o que tem a ver este tema. E aí vem aí o segundo ponto que eu encaixo aí dizendo o seguinte: onde devemos orar? Aí a gente começa a ter algum confronto na própria palavra. Muitas das vezes nós não definimos onde devemos orar. E aí começamos a orar na hora de agir. Vamos ver aqui, certa vez o povo estava clamando, Jesus chega e fala assim, por que clamas a mim? Mande que o povo marcha. Ele falou isso para Moisés. Percebeu que não é do nosso jeito, não é na nossa hora, não é da nossa forma. Entendendo? É da forma bíblica, né? Onde devemos orar? Em qualquer lugar? Eu creio que não. Eu creio que não. Teve lugares que Jesus não orou. Teve momentos que às vezes nós oramos e Jesus não orou, não ensinou a orar. Entendendo? Mas aí, quando falamos onde devemos orar, aí nós equivocamos 100%. A maioria equivoca nesse momento aí, né? Quando se fala onde devemos orar. Jesus ensinou o seguinte:
entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai secretamente. Não faz como os hipócritas. Como é que os hipócritas fazem? Os hipócritas iam para as ruas, né, gritar para mostrar que orava bonito. Quem sabe para cima dos altares? Quem sabe em cima dos altares nós demonstramos tanta veemência na oração, tanta eloquência na oração. Quem sabe nós não estamos equivocando neste momento? Porque os hipócritas que fazem isso. Ora muito nas praças, nas ruas, para serem vistos. Né? Naquela época talvez não tinha igreja. Né? E aí, amados, depois nós vamos ver textos bíblicos que falam assim, orai sem cessar, orai em todo tempo, mas cada lugar um tipo de oração diferente. Amém? Então, não perde esse foco. Vamos em frente. Quanto às nossas necessidades, estamos orando certo ou errado? Quanto às nossas necessidades. Às vezes, nós começamos a orar precisando de um conserto. Está entendendo? Às vezes começamos a orar precisando de uma direção. Às vezes começamos a orar precisando de um posicionamento. Às vezes começamos a orar precisando de perdão, liberar perdão ou pedir perdão. Às vezes começamos a orar precisando de arrependimento. Às vezes começamos a orar vazio, sem sentir nada, quer dizer, a presença de Deus. E por que nós às vezes já chegamos diante de Deus e já queremos isso, queremos aquilo, queremos milagre, queremos bênção? Né? Aí, olha bem, quanto às nossas necessidades nós também equivocamos. Irmão, olha para mim, se a gente está precisando de perdão, não adianta pedir outra coisa. Não adianta pedir outra coisa. Deus precisa te dar perdão. Nós precisamos buscar pelo perdão. Não, pastor, eu preciso de um posicionamento. Às vezes a gente está fora da presença de Deus, a gente está fazendo tudo errado e não queremos fazer esse conserto. É o conserto que vai resolver, mas não é a oração, não é a bênção, não é o milagre. Está entendendo? Aí, quanto ao que queremos, o que nós queremos, o que nós mais queremos na oração? Nós queremos bênçãos, nós queremos vitórias, nós queremos respostas de preferência boas, nós queremos milagres, portas e mais portas. Aí é que eu encaixo. Orando errado para dar certo. Não vai funcionar. Vou dizer para você uma coisa. Que as nossas petições, que as nossas orações sejam reconhecidas diante de Deus. Não apenas como um interesseiro, não. Que não apenas como um interesseiro de milagre, não. Nós devemos orar de uma forma, Senhor, eis-me aqui. Devemos fazer a oração talvez que Isaías fez, eis-me aqui, envia-me a mim. Lembra da oração de Jonas no ventre da baleia? Está entendendo? Lembra da oração na hora da dificuldade? Né? Então nós precisamos de definir essas coisas sobre a oração. E começar a orar certo, clamar da forma certa, posicionar com Deus. Porque nós estamos falando com Deus verdadeiro, um Deus que não dorme. Está entendendo? Bartimeu orou na beira do caminho, mas Bartimeu era Bartimeu, nós não, a igreja é outra coisa. Está entendendo? Já imaginou? Por que Jesus não atendeu Bartimeu na beira do caminho, mandou chamar ele? Porque Jesus queria ver até onde Bartimeu estava disposto a caminhar até o milagre. Às vezes oramos pelo milagre, mas não temos coragem de caminhar até o milagre. Essa é a verdade. Porque, olha para cá, para nós encerrar essa ministração. Por que os discípulos estavam desesperados dentro de um barco, quase tombando? Aparece Jesus lá no meio do mar. E eles clamam daqui, clamam dali. Jesus parou lá no meio do mar. Por que ele não veio correndo para dentro do barco? Porque Jesus queria saber até onde estamos dispostos a caminhar em direção à presença e à vontade de Deus. É isso que Deus quer com nós. Disponibiliza tempo para Deus. Tira tempo para orar, para clamar. Sem necessidade, simplesmente para adorar o Senhor. Que Deus venha completar essas palavras no seu coração. Se você assistiu até agora, tenho certeza que Deus falou com você como tem falado comigo.
Que Deus te abençoe poderosamente, compartilhe com alguém, mas primeiramente compartilhe com o seu coração. E tenho certeza da nossa grande vitória, em nome de Jesus. Amém.